Deus ele tem trabalhado comigo em algumas mensagens, Deus tem falado comigo em algumas coisas, e eu quero compartilhar com vocês um pouco. E hoje o que eu quero falar para vocês um pouco é restaurando o governo. Cara, eu fico pensando como seria se a gente conseguisse restaurar o governo do mundo. Otto, como assim? Esses dias a gente saiu em algumas igrejas, e uma das igrejas, dois irmãos, eles começaram a falar, o Trump é bom, o Donald Trump não é tão bom, e eles começaram a entrar num debate por que um era bom e por que outro era ruim, e daí eles entraram no debate de outros países, daí chegou no Brasil, e começaram a falar sobre restaurar o governo. E eu comecei a ver, eu falei, legal, muito bacana, a gente precisa restaurar o governo, a gente precisa de um governo bom em todos os países, mas nós, antes de querer restaurar o governo do nosso país, nós precisamos restaurar o governo das nossas vidas. Porque nós vemos pessoas falando sobre corrupção, nós vemos pessoas falando sobre adulterar alguns documentos, pessoas falando sobre algumas coisas no governo, e daí a gente vai ver na vida de algumas pessoas, ela está corrompendo, às vezes, uma fila, um troco que ela não quis dar, e a gente começa a perceber que as pessoas, elas não conseguiram restaurar o governo na vida delas, quem dirá restaurar o governo do país, sabe? E daí foi algo que começou a tocar no meu coração, eu falei, Deus, quando que a gente ganhou esse governo? Quando que eu recebi esse governo e o Senhor falou, Otto, vai lá e governe. E eu me lembrei que no primeiro capítulo da Bíblia, Deus ele fala assim, em Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Esse dominem aqui é uma palavra muito interessante que do grego é radá, governo. Esse radá aqui fala sobre dominem, sobre nós governarmos. E ele fala bem assim, você tem que pegar e você tem que começar a governar. Você anda pela terra, você começa aonde você está, você precisa dominar. Não é um domínio sobre imposição, mas é um domínio sobre aquilo que Deus depositou no seu coração. Então você começa a entender que você é justiça de Deus e você começa a governar sobre tudo. E eu ouvi numa palavra de um pastor que a gente estava conversando esses dias, a gente caiu nesse texto, e o texto ele é meio longo, mas eu preciso que você acompanhe esse texto comigo, para que você possa entender mais ou menos aonde a gente quer chegar. Então, em Marcos 5:25 diz o seguinte, vai acompanhando aí atrás, eu vou lendo aqui para vocês. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, repita comigo aí, 12 anos. 12 anos. Você vai memorizar o 12. Para você que está aí, vai repetir, mas vai digitar também, 12 anos. Digita aí, 12 anos. Gostaram? Essa é nova, tá? E daí ela estava com 12 anos, né? Ela estava ali, vamos ver antes de parar. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gostara muito o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava. Repita comigo, pensava. Você que está em casa, digita, tá? Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos. Vês a multidão, está aglomerando, está todo mundo junto, ao teu redor, e ainda você pergunta, quem me tocou? Imagina, os discípulos deviam estar de cara, né? Eles estão ali conversando, aquela muvuca, Judas empurrando todo mundo, daí Pedro já ansioso, começando a dar soco nos caras, sai daqui, mano, não empurra Jesus, Jesus é santo, pá. Felipe, mas, mano, por favor, sai, isso aqui. Então, cada discípulo, aquele jeitinho dele, e daí eles já, tudo afoito ali, eles falam assim, Jesus, a gente está no meio de milhares de pessoas, centenas de pessoas, todo mundo espremendo, tá pior do que o
o ônibus que eu pego às 6 horas da tarde para voltar para casa está mais espremido que isso. E você pergunta, quem que está tocando? Jesus, por favor, né? E daí ele fala, não, vocês não estão entendendo. Respondeu aos seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas e tal. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, repita comigo, filha. Você que está em casa, digita filha. A sua fé te salvou, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu não vou fazer vocês repetirem tudo, mas é que essas frases vocês precisavam repetir só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aquela mulher, ela estava padecendo há quantos anos? 12. 12 na Bíblia é o número do governo. Sobre 12 anos, então o número 12 é governo. Sobre 12 anos, aquela enfermidade estava governando sobre a vida dela. Sobre 12 anos, aquela mulher ela estava sendo rejeitada por todo mundo. Durante 12 anos, ela não conseguia liderar nada. Durante 12 anos, ela não conseguia viver. Imagine 12 anos da sua vida. 12 anos da minha vida é quase metade da minha vida. Imagina aquela mulher, durante 12 anos, ela não podia fazer nada. Nada era nada. Vocês sabem que lá em Levíticos e em alguns outros livros fala que a mulher que ela estava com hemorragia, a mulher que ela estava naqueles dias, ela tinha que ficar separada. Ela não podia chegar perto de ninguém porque ela era considerada imunda. Ela era considerada suja. E tudo que ela tocasse se tornava imundo. Então eles mandavam que ela ficasse separada para que ninguém tocasse nela e que ela não tocasse ninguém, para que nada do que ela tocasse se tornasse imundo. Então, durante aquele período, ela tinha que ficar separada, ela tinha que ficar afastada, ela tinha que ficar condenada. As pessoas passavam sobre ela e colocavam um jugo sobre ela. Só que aquela mulher, ela não ficou ali alguns dias, ela ficou 12 anos. Ela estava enferma, ela estava 12 anos ali padecendo. 12 anos que o diabo estava governando sobre a vida dela. Agora pensa comigo uma coisa, não sei se você parou para pensar nisso, mas isso para mim é muito importante. Aquela mulher, durante 12 anos, ela falou, eu não aguento mais. E estão falando que tem um cara aí chamado Jesus, que ele pode mudar a minha vida. Tem um cara aí chamado Jesus, que ele vai falar que esse governo de agora, ele não governa mais sobre mim, mas ele vai restaurar o governo na minha vida. E daí ela sai correndo como se não houvesse amanhã. Agora pense comigo, aquela mulher, se ela fosse pega por qualquer policial, por qualquer fariseu, por qualquer mestre da lei, aquela mulher ela ia morrer. Ela estava a ponto de dar a vida dela para mudar o governo sobre a vida dela. Ela estava disposta a pagar o preço para a vida dela mudar, porque ela não aguentava mais o jugo de 12 anos de enfermidade na vida dela. Quantas pessoas nós conhecemos que elas estão sobre um jugo na vida delas, que elas não aguentam mais, elas não sabem mais o que fazer, e às vezes elas querem Jesus e a gente acaba não ajudando elas. Nós precisamos apresentar para eles esse Jesus do governo. E o que acontece? Ela sai correndo, só que por um momento eu falo, essa mulher é muito egoísta. Porque pense comigo, Jesus, Superman da época, cara top, o cara que ele chega e ele fala bem assim, eu vou mudar a humanidade. Só que para eu mudar a humanidade, eu tenho que ser o mais puro dentre vocês. Certo ou errado? Ele tinha que cumprir a lei. Para ele cumprir a lei, ele tinha que estar em santidade o tempo todo. E foi o que ele fez. Só que naquele momento, aquela mulher sai correndo e ela encosta em Jesus. E tudo que ela encostava se tornava o quê? Impuro. Meu Deus, ela encostou em Jesus e Jesus se torna impuro. Como assim? Jesus, o Salvador, ele vem e ele se torna impuro, porque uma mulher que ela estava durante 12 anos, ela faz com que Jesus se torne impuro, e Jesus, ele sente uma troca. Ele fala bem assim, ei, para que eu possa mudar a sua vida, você precisa jogar toda a sua impureza para mim. Eu preciso pegar toda a impureza da humanidade. E naquele momento, aquela mulher, ela faz um dos maiores atos proféticos da humanidade e fala bem assim, Jesus,
Tudo que a humanidade tinha de impuro, eu preciso passar para você, para que você possa devolver e que a gente possa restaurar o governo que a gente perdeu no Jardim do Éden. Então, quando ela encosta em Jesus, Jesus fala: de mim saiu o poder, e o poder ali é dunamis. De mim saiu virtude, de mim saiu poder, e ele passa isso para nós, e ele se faz impuro para que eu e você pudéssemos nos tornar puros. Ele se faz assim, pecador, para que eu e você pudéssemos nos tornar justos. Ele pega tudo que tinha de ruim da humanidade, ele toma sobre si, ele vai na morte de cruz, na pior morte que tinha, para que eu e você pudéssemos viver novamente num governo restaurado. A nossa vida, ela é restaurada em todas as áreas. Aquela mulher, quando ela encosta em Jesus, ela fala bem assim: Jesus, me desculpa, mas eu preciso de você. Ela entendeu que ela precisava jogar sobre Jesus tudo, para que ele pudesse devolver para ela a vida normal que ela tinha. E ela fala para Jesus: Jesus, eu estava com medo, atemorizada, é isso. E ele fala para ela bem assim: vai, a tua fé te salvou. Aquela mulher, ela tinha tamanha fé, que a fé dela cura toda uma humanidade. A fé dela faz com que Jesus pare e vire para trás. As suas atitudes têm poder para que Jesus pare e olhe para você. As suas atitudes têm poder para parar uma multidão, e Jesus, ele no meio de uma multidão, ele te dá atenção, e ele dá atenção para aquilo que você precisa. Nesse momento eu quero falar para você, eu não sei qual momento da sua vida que você está passando, você na internet que está nos assistindo, eu não sei qual é o momento da sua vida que você está passando, eu não sei qual área da sua vida que você precisa restaurar o governo e pegar o poder do governo de volta, você precisa tomar a rédea daquilo ali de volta. Eu preciso falar primeiro para você que dê primeiro para Jesus, para que depois ele possa restaurar isso na sua vida. Entregue nas mãos de Jesus, porque ele fala: o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. O meu jugo é leve para que você possa ir e você não tenha mais condenação. Aqueles que apontavam o dedo para aquela mulher, agora eles não apontam mais, porque ela decidiu entregar tudo para Jesus, e por um ato de fé, ela foi e ela tomou uma decisão, ela teve uma atitude. Então, quando eu e você temos fé, nós precisamos começar a caminhar em fé. Assim como aquele cego Bartimeu, ele fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. O que ele fala? Ele declara a fé dele, mas ele tem atitude, ele sai da onde ele estava e ele começa a caminhar. Sobre os seus negócios, sobre os seus estudos, sobre os seus relacionamentos, eu declaro que hoje, toda condenação, todo o governo que não estava restaurado, eu declaro que a sua vida, ela começa a ser restaurada agora. Receba isso, porque a sua vida, ela começa a ser restaurada nos pequenos detalhes. Aquela mulher, ela foi julgada durante 12 anos, e 12 é governo. E Jesus, ele mostra para nós que o governo que o diabo tinha sobre nós durante aqueles anos, ele não tem mais, porque ele pegou sobre si todas as enfermidades, e ele falou: eu curo vocês. Então, se você hoje precisa de qualquer cura, eu declaro sobre a sua vida agora que você é curado, porque o governo da saúde está sobre você agora. Não é um governo de homens, não é governo de pessoas, não é governo de diplomas, não é governo intelectual, é o governo de Jesus que governa sobre você. Não é a palavra de homens, não é a economia que mostra dados subindo e descendo, mas é os dados que Jesus mostrou e apontou para você, falando que você é merecedor de tudo aquilo que ele prometeu para você. E agora nós começamos a entender que a nossa vida, ela é governada por Cristo Jesus. A nossa vida, ela começa a mudar. A nossa vida, ela começa a ter um novo sentido. Imagina aquela mulher, ela não podia sair de casa, no dia seguinte ela vai e ela compra um pão, e o seu Joaquim olha para ela e fala bem assim: o que aconteceu com você? O que você está fazendo aqui comprando pão? Você vai tornar todo o meu negócio impuro. E ela falou: não, você não está entendendo. Eu conheci um cara chamado Jesus, e ele mudou, ele restaurou o governo na minha vida. E esse mesmo Jesus que restaurou o governo na minha vida, ele pode restaurar o governo na sua vida. Aquela mulher, ela deixou de ser uma pessoa que as pessoas falavam mal, e ela começou a ser um testemunho vivo do que Jesus pode fazer na vida de pessoas. O governo de Deus, ele vem para mudar histórias, e ele não vem só para mudar a sua história, mas ele vem para mudar a história das pessoas que estão ao seu redor. Só que antes desse texto ali da mulher tocar em Jesus, ele estava indo para algum lugar, ele estava caminhando, e Jesus, ele estava indo para a casa de Jairo. Jairo era um grande cara lá, e daí ele estava indo para a casa de Jairo. Quando ele começa a caminhar, a mulher toca nele, acontece tudo. Quando acaba essa história, a mulher vai embora, vive a vida dela, o governo sobre a vida dela é restaurado. As pessoas chegam e falam: Jairo, não incomoda mais o mestre, a sua filha morreu.
E daí ele fala, what? Como assim? Jesus, por que você salva uma aí e agora não quer salvar minha filha? Por que você parou para atender essa mulher? Porque se você não tivesse parado para atender essa mulher, você poderia ter ido para minha casa atender ela. Só que as pessoas, elas começam a fazer o quê? Elas começam a falar, Jairo, desista, para de incomodar o mestre. E quantas pessoas chegam para mim e para você e falam assim, ei, desista do teu sonho, para de incomodar Jesus, porque Jesus, ele não tem nada a ver com o teu sonho. Eu quero falar para você que Jesus, ele tem tudo a ver com o seu sonho, e Jesus sonha com você. Chegou o momento que nós começamos a entender que o governo das trevas nada mais é na nossa vida, e nós começamos a viver o governo de Cristo Jesus na nossa vida. E Jairo, ele fala bem assim, ele olha para o mestre, ele fala, e agora Jesus, o que eu vou fazer? Ele fala bem assim, crê em mim somente. Ela não está morta, ela está dormindo. Os seus sonhos, eles não morreram. Os seus sonhos estavam apenas dormindo. E eu falo para você hoje, chegou a hora de você dar um chacoalhão nos seus sonhos, ele acordar e você começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Assim como é na terra, será feito no céu. Porque nós ligamos agora na terra e depois é ligado no céu. Assim como ele fala em Mateus. Então chegou um tempo que nós vivemos as promessas de Deus e nós não vivemos mais aquilo que a terra fala para nós vivermos. Amém? E daí eu comecei a ler e eu falei, cara, antes de terminar, ele olha para aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, e ele fala para ela bem assim, coloca o último versículo 34 ali, Marcos 34. E isso foi o que me chamou a atenção, presta atenção nisso. Então ele disse, filha, repita comigo, filha, a sua fé te salvou, te curou, beleza. Cara, olha que interessante, ele podia ter falado assim, mulher, porque em outros textos ele fala com outras mulheres falando, mulher, vai, não peques mais, assim como ele falou para a mulher adúltera. Por que para essa mulher ele não fala mulher e ele fala filha? Porque aquela mulher, desde quando ela saiu, ela foi correndo, ela entendeu que ela tinha uma posição em Cristo Jesus. Quando você entende que você é filho de Deus, você restaura o governo de Deus na sua vida. E você não vive mais como escravo do diabo, você não vive mais como escravo do inferno, mas você vive como filho da luz, você vive como filho de Deus. Aquela mulher, ela entendeu que ela era filha de Deus, ela entendeu que ela tinha uma posição, que ela tinha uma herança, e agora ela começa a caminhar sobre essa herança na vida dela. Eu e você devemos entender que nós somos filhos, que nós temos uma posição e que nós caminhamos em cima dessa posição. Amém? E eu continuo aqui. A mulher impura, ela queria ser curada, só que para isso ela precisava tocar em Jesus, né? Ela podia ter saído de casa, ela poderia ter se conformado com qualquer outra coisa, mas ela não se conformou. Não se conforme com a situação do seu dia a dia. Seja um inconformado, mas seja um inconformado para uma coisa boa. Saiba que Deus, ele tem algo bom para você. E daí, antes de terminar aqui, Marcos 5, que é a continuação, 41. E daí é aquela história que eu falo de Jairo. Tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Jesus, ele sai da onde ele estava, ele vai andando até a casa de Jairo, e Jairo devia estar assim, ó, tipo, meu Deus do céu, minha filha está morta e esse cara está caminhando devagar, né? Ele já estava querendo, tipo assim, Jesus, vou mandar um pouquinho mais rápido, né? Só que não. E o pessoal do lado falando o seguinte, Jairo, já era, cara. Não, a gente já ligou para a funerária. Cara, a gente tá fazendo tudo para você. Imagina, todo mundo jogando o Jairo para baixo. Jogando o Jairo para baixo, falando, Jairo, esquece. Acabou. Só que Jairo continuou firme ali. Não, Jesus falou, tá falado, já é. E daí, quando ele chega lá, quantos anos a filha de Jairo tinha? Quantos anos aquela mulher estava padecendo? 12. Aquela menina, ela tinha 12 anos. E as palavras das pessoas que estavam ao redor dela já estavam governando sobre a vida dela. Aquela menina, ela tinha 12 anos. Só que Jesus, ele dá uma mensagem para mim e para você.
Ele fala ali sobre duas gerações, uma mulher mais velha e uma menina mais nova. E ele fala bem assim, eu preciso restaurar essas duas gerações, para que eles possam entender que não só uma quanto a outra, as duas precisam restaurar o governo na vida delas, para que tudo ande em harmonia. Ele restaura o governo da vida dos velhos, ele restaura o governo na vida dos novos, e ele fala bem assim, ei, não morreu, ela apenas está dormindo, e eu ordeno. E ele dá uma ordem, e aquela menina, ela volta a viver. Eu quero perguntar para você nessa noite, o que tinha morrido para você? O que você achava que tinha morrido? O que as pessoas ao seu redor tinham falado para você, que fez você desistir? O que as pessoas ao seu redor fizeram para você ficar enfermo ou até mesmo morrer como essa menina tinha morrido? Nós vemos pessoas novas na nossa sociedade que estão morrendo todos os dias porque palavras erradas foram proferidas. Eu e você estamos aqui para reestabelecer o governo de Deus nessa terra. Ele nos levanta com autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para que nós possamos tomar uma posição e falar, ei, eu sou filho de Deus e agora eu ordeno, levanta e anda. Ele deu essa autoridade para mim e para você, e nós devemos viver como tais, nós devemos entender que Ele é quem restaura o governo das nossas vidas. Ele é quem restaura o governo dos nossos lares, dos nossos pais, dos casamentos, das nossas escolas, daquilo que nós fazemos. E nós começamos a entender que o governo é restaurado a partir da nossa posição em Cristo Jesus. E tudo aquilo que era governado por qualquer outra coisa, nós entendemos que Jesus governa agora. Vocês estão conseguindo entender isso? E daí, para finalizar, eu queria abrir com vocês, eu não passei esse versículo para ele ali. Romanos 12:2, todo mundo conhece. É um versículo que eu tenho batido bastante na tecla. Obrigado. Não foi. Quase foi. Para você que está em casa, a gente faz ao vivo, tá? E não vos conformeis a este mundo. Jairo, ele não se conformou com aquilo que o mundo estava falando para ele. Mas ele pegou a mensagem de Jesus. O mundo estava falando de um lado, Jairo, desista. Do outro lado, Jesus estava falando, cara, confia em mim, ela está dormindo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Chegou o momento que nós pegamos essa palavra, ela se torna tão relevante, ela se torna tão forte, e nós temos uma mudança de mente. Nós começamos a entender que aquela mulher, ela vivia algo que era superficial. Aquela mulher que tinha uma hemorragia. Aquela menina, ela vivia algo que era superficial. E as pessoas falavam para ela bem assim, não tem mais jeito para você. Para aquela menina falaram bem assim, não tem mais jeito para você. Daí a gente começa a ver pessoas que estão enfermas e a gente fala, mas é normal. Pessoas que começam a quebrar um negócio e a gente fala, mas é normal, está na crise. A gente começa a ver pessoas que o casamento é destruído e o divórcio está ali, e as pessoas começam a falar, é normal, é isso aí. E a gente começa a ver meias verdades, a gente começa a ver verdades incompletas, por quê? Porque o diabo age assim. Ele acha que tudo é normal, e ele deixa que as pessoas comecem a se conformar com isso, e não mudem a sua mente. Só que nós devemos ser inconformados com isso, nós não devemos nos amoldar a esse padrão, mas nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. E nós devemos entender, não é desse jeito. Não é normal isso, não é normal aquilo. E nós começamos a restaurar o governo de Deus aqui na terra. E depois, ali no final do versículo, fala que nós somos capazes de comprovar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para aquelas duas mulheres, para aquelas duas meninas, para aquelas duas gerações, era que o diabo não governasse mais sobre a vida delas, porque aqueles 12 anos eram anos que elas tinham perdido porque elas escutaram as pessoas erradas. Mas quando elas chegaram diante de Jesus, e nós vemos dois momentos, o momento que a mulher chega até Jesus e o momento que Jesus chega até a mulher. E nós vemos que no Velho Testamento, nós tentávamos chegar até Jesus para ser curado. Mas agora, a partir de hoje, nós entendemos quem nós somos. Jesus, ele vem até nós e ele nos cura.
Chegou um momento que nós devemos entender que a vontade de Deus para mim e para a sua vida, para o meu e para os seus projetos, para os meus e para os seus sonhos, são bons, perfeitos e agradáveis. E a partir de hoje Ele começa a reinar e governar sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus.